Então, muito boa noite, que alegria imensa receber todos vocês, que bom vê-los, que bom encontrá-los. Estamos vendo aqui vários municípios se apresentando aí no nosso chat, né? Vocês sabem, nós somos uma grande família espalhada pelo Brasil, todos reunidos e unidos por um único objetivo, que é um pacto. E não é qualquer pacto, é um pacto pela alfabetização das crianças no tempo certo, né? Para garantir aí dos direitos das nossas crianças dentro e fora da escola. Nós sabemos como é importante a participação dos professores numa formação como essa, e queremos começar agradecendo e parabenizando a dedicação de todos por se colocarem aqui nesse momento de estudo. São 2 horas em que nós vamos tirar um tempinho para trabalhar juntos sobre esse tema tão importante, que é o desenvolvimento da escrita. E eu queria dizer para vocês que nós temos esse ano, para quem não sabe, 8 municípios novos, né? E grande parte deles é do Rio Grande do Sul, a gente tem lá Rio Grande do Norte, nossa família aumentou muito, e a gente recebeu a notícia da chegada desses municípios com muita alegria, né, Lili? Um festejo mesmo, de todo o coração, porque é uma honra, é uma alegria para nós estarmos ao lado de vocês, fazendo esse trabalho de uma educação pública de excelência, né? São 8 municípios novos, pequenos, médios e grandes. Acho que o maior deles, nesse momento, é Porto Alegre, né? Esse pessoal tão querido. Mas, independente do tamanho de cada município, todos os municípios requerem o nosso apoio, requerem aí um trabalho, principalmente no primeiro ano de implementação do Pacto pela Alfabetização. Então, a gente imagina, a gente acompanha, claro, como consultora dos municípios, a chegada dos materiais didáticos para vocês, os processos, né, as ações do pacto com relação à reunião de planejamento, e todo o trabalho, o acompanhamento do trabalho pedagógico de vocês com seus gestores, como também com as pessoas, os assessores das secretarias municipais de educação. Então, é toda uma equipe, né, aí em busca de fazer com que vocês tenham total apoio lá na sala de aula. E dentro de um primeiro ano de implementação, e às vezes não só no primeiro ano, porque aí está aí o pessoal do Rio Grande do Sul, que enfrentou, infelizmente, um desafio imenso com a enchente, tantos fatores que muitas vezes podem prejudicar ou atrasar alguns processos, né? A gente gosta de dizer assim, olha, o município que chegou esse ano, ele trabalhava só com ele, então o município tinha a sua própria equipe. Quando trouxe o pacto para o município, vocês ganharam mais braços, mais pernas e mais cabeças para ajudar vocês. Então, se estava todo mundo pilotando uma nave, estava pilotando sozinho, agora está pilotando com muito mais gente dentro da nave. Eu, a Lili, toda a equipe do Instituto Raiar, estamos aí junto com vocês. Então, o que eu gostaria de combinar é o seguinte, a Lili, ela vai dar aí um pontapé na nossa formação de hoje, que é extremamente rica e importante, e nós só temos 2 horinhas, e a gente quer ao máximo aproveitar esse tempo que vocês estão tirando do dia de vocês para o estudo, né? Então, questões que são fora do tema da formação, vão ter um espaço lá no nosso formulário, no final da formação, vocês vão receber um formulário para preencher, tá bom? Onde vai ter lá um espaço para vocês colocarem, e pode colocar à vontade todas as necessidades. Identifica a escola, identifica o nome, porque nós, o Instituto Raiar, com esses contatos e com aquilo que você estiver solicitando, ou mesmo sugerindo, a gente consegue entrar em contato com o pessoal da secretaria da sua cidade, e a gente dá andamento nas suas solicitações, tá bom? Então, eu sou a Luciana, e eu ficarei no chat com vocês, dando um suporte para a Lili. E eu quero desejar uma noite muito boa, de muito estudo. Lili, são todas de você. Vou aproveitar, então, para falar que a Lili sou eu, tá? Meu nome é Maria Alice, e eu sou pedagoga, formadora aqui do Instituto Raiar, cuido da parte do pedagógico, né, do Pacto pela Alfabetização, e todo mundo que me conhece me chama carinhosamente por Lili. Será um prazer se todos vocês também quiserem me chamar de Lili, porque
É quase o meu nome, né, Lu? A gente até esquece que eu chamo Maria Alice, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo. Sabe o que que eu queria, Lu? Ficar um pouco maior na tela. Hoje de manhã as meninas conseguiram fazer isso, acho que fixa. Você sabe fazer isso? Aê, porque Uhum. daí a gente se comunica melhor aqui, certo? Isso. Obrigada, viu, Lu? Bom, então hoje, né, como a Lu falou, temos aí esse tema super importante. A gente vai conversar bastante sobre o desenvolvimento da escrita, né? Vamos fazer esse alinhamento da teoria com a prática, porque a gente precisa ter muito claro quais são as práticas de sala de aula, quais são as atividades que efetivamente vão fazer os nossos alunos avançarem aí no processo deles de alfabetização, olhando para a escrita. Então, quais são os objetivos dessa nossa formação de hoje? O que que a gente vai fazer? A gente vai refletir sobre a teoria e a prática no desenvolvimento da escrita e no processo de alfabetização. A gente vai falar bastante sobre esses dois conceitos, codificação e caligrafia. E também vamos falar, né, pensar em todos esses aspectos, olhando para a nossa metodologia, né, dentro da instrução fônica, explícita e sistemática. Então, vamos lá. Começando aí, o que é a escrita, né? Qual é a definição que nós vamos trabalhar aqui da escrita? Eu trouxe dois grandes autores que estão pensando também sobre esse processo aqui para nossa reflexão. Então, Oliveira vai falar que escrever refere-se a transcrever um código oral, ou seja, um fonema no código escrito, ou seja, grafema, letra. Então, é a relação do som com a escrita. Moraes traz para a gente o quê? Que a escrita refere-se ao ato de escrever, e ela vai se desenvolvendo à medida em que a criança é capaz de compreender a relação que a fala mantém com a escrita e a forma como a primeira, como a fala, pode ser representada pela segunda. Então, olha aí, o que esses autores estão trazendo para a gente? Que a escrita é o quê? É uma representação gráfica com letras daquilo que nós falamos, dos sons que nós ouvimos. Então, para aprender a ler e escrever, o que a gente precisa ter aí muito claro? Quais são os passos, quais são as habilidades que a gente tem que desenvolver com o nosso aluno? Primeiro, a gente precisa ensinar que as letras do alfabeto, que as letras que nós usamos na escrita, são símbolos que representam o som da fala. Então, letra é o quê? É a representação de um som daquilo que eu falo, ok? Que mais? A gente precisa explicar que essas representações, essas letras, elas seguem um código alfabético, elas não são aleatórias, porque lá no princípio, né, no início desse processo da alfabetização, da codificação, da decodificação, a criança pode sim usar letras de maneira aleatória. Nós precisamos mostrar para elas que as letras seguem um padrão, que as letras representam sons, e isso é o princípio alfabético. O que mais que a gente precisa ensinar para os nossos alunos? Que essas letras e os sons correspondem a quê? Aos sons da nossa fala. Então, letras e sons, cada uma delas tem ali uma representação, uma correspondência, letra, som. Nem sempre é uma letra e um som, né? Nós temos, sim, os dígrafos, que são duas letras que representam um único som também. Que mais que o nosso aluno precisa para aprender a ler e escrever? Ele precisa desenvolver a capacidade de perceber e diferenciar os menores sons da fala. Ou seja, nós precisamos desenvolver com os nossos alunos e com as nossas crianças que estão no processo de alfabetização a consciência fonêmica. O que é a consciência fonêmica? É a criança conseguir perceber, ouvir, identificar os menores sons da palavra. Ou seja, quando ela consegue ouvir e representar e diferenciar
cada sonzinho de uma palavra que ela quer escrever, a gente sabe que ela adquiriu consciência fonêmica. O que a gente percebe muitas vezes? Que as nossas crianças ouvem alguns sons da palavra e acabam não representando todos na escrita. Então, nós precisamos ajudá-las a perceber todos os sons da palavra e traduzi-los para uma escrita. Coloquei aqui para vocês, por exemplo, até mesmo sons muito parecidos, como vaca e faca. Nós temos que ensinar essa criança a discriminar, ok? Que mais, gente, que a gente precisa aí para a criança aprender a ler e escrever? Ensiná-las manipular os sons da nossa fala de maneira consciente e intencional. O que é isso? Desenvolver nessa criança a consciência fonológica. Vamos falar também um pouco mais disso nessa formação. Mas para a gente retomar aqui, quais são as habilidades da consciência fonológica? A criança entender o que é rima, ou seja, palavras que têm o som final igual ou muito parecido. A literação, que é quando duas palavras ou mais têm o início dela com o mesmo som. A consciência de palavras, ou seja, a criança entender a estrutura, a importância de cada palavra dentro de uma frase. A consciência de sílaba, que é conseguir manipular esse pedaço da palavra, que são as sílabas. E, claro, a consciência fonêmica, que é perceber o menorzinho som, né? O som dos fonemas. Então, são 5 as habilidades da consciência fonológica que a gente tem que trabalhar continuamente com as nossas crianças. E, claro, o que vai sustentar tudo isso aí? Entender que a escrita tem a função de comunicar. Por que a gente escreve? A gente não escreve aleatoriamente. A gente escreve porque nós queremos comunicar alguma coisa. E alguém compartilhou uma tela aí. É o David Costa Ferreira. Às vezes a pessoa entrou com outro login, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo tirar. Pronto. Voltei. Pronto. Certo? Então, essas aí foram o início, né? Para a gente enumerar todas as habilidades que as nossas crianças precisam ter aí no processo de alfabetização da leitura e da escrita. Então, vamos agora falar sobre essa importante teoria, o tripé da alfabetização. É como se fosse, sabe aquele banquinho, né, que tem 3 perninhas? E 3 pernas é o mínimo que a gente precisa para sustentar um banco, né? Então, a gente fala que o tripé da alfabetização são os 3 pilares fundamentais que vão sustentar a alfabetização das nossas crianças. E quais são esses pilares? O primeiro deles é a consciência fonológica, que são aquelas 5 habilidades que eu acabei de falar aqui. E a consciência fonológica, ela vai fazer o quê? Ela prepara a criança para perceber os sons da fala. Então, nós vamos fazendo o estímulo, né, para a criança reconhecer os sons da fala, dos maiores até os menores, até ela ter a consciência fonêmica, e ela vai entendendo sobre a linguagem falada dela e manipulando todos esses sons. Qual é o outro tripé? O princípio alfabético. O que é o princípio alfabético? Todos esses sons que ela reconhece pela consciência fonológica, ela vai conseguir traduzir esses sons em quê? Em letra. Então, o princípio alfabético, ele permite que essa criança relacione esses sons que ela já aprendeu a manipular com a consciência fonológica em letras, e assim consiga escrever palavras com intenção. E qual é o terceiro pé aí do nosso tripé da alfabetização? É o letramento. Olha a importância do letramento, gente. É ele que dá sentido ao ato de escrever. Ele coloca a criança como usuária da linguagem escrita em práticas sociais reais. Sempre que nós escrevemos, nós temos uma intenção de comunicação. E quanto mais nós ofertamos o mundo letrado para os nossos alunos, mostrando para eles gêneros diferenciados, expondo essas crianças a tudo que existe de produção escrita na nossa sociedade, na comunidade em que a gente vive,
mais a criança vai compreendendo como a língua se estrutura e pode também começar a refletir sobre aquilo que ela também deseja comunicar. Então, olha só, são 3, né, os pilares aí da alfabetização. Quem quiser saber mais sobre o tripé da alfabetização, eu estou colocando aqui para vocês esse QR Code, uma sugestão de leitura que eu indico fortemente que vocês leiam. É um artigo que foi escrito pela Ana Paula Rigatti Scherer, que também trabalha conosco aqui no Pacto pela Alfabetização, e ela explica de uma maneira muito didática nesse artigo sobre esse tripé. Então, é uma leitura que vale a pena, por isso que eu deixei aqui o QR Code para vocês, que vai direto lá no PDF. Certo? Todo mundo já conseguiu ler o QR Code? Vou passar então, hein? Bom, já vão preparando a mãozinha aí de vocês, já vão abrindo o chat, porque vai ter pergunta, e eu vou querer a participação de todo mundo. Então, olha lá, deixa eu trazer aqui essa reflexão para vocês. Pensando nessas 3 dimensões aí do tripé da alfabetização, que elas se complementam, que elas se alimentam mutuamente, quais são elas? A prática da escrita significativa, que é o letramento, então é um dos pés, tá? O letramento, a escrita significativa. Ela fortalece a compreensão do sistema alfabético, segundo pé. E, por consequência, claro, ela motiva o refinamento da consciência fonológica. Então, olha aqui, o tripé: letramento, consciência fonológica e sistema alfabético, ok? Uma alfabetização eficaz, ela precisa integrar essas 3 habilidades igualmente, tá? Todas as 3 têm a mesma importância. Então, vamos lá. Agora eu quero ver vocês no chat. Qual dessas 3... Tem que ser sincero, hein? Tem que ser sincero. Qual dessas 3 habilidades vocês têm dedicado mais tempo na sala de aula? É a consciência fonológica? É o princípio alfabético? Ou é o letramento? Já contamos aqui, já entendemos as 3. Agora eu quero ouvir de vocês. Olha lá, a Ana Cristina colocou consciência fonológica. Teve até ali um ponto de exclamação. Vamos lá, quem mais vai contar aqui para a gente? Como é que estão sido as aulas de alfabetização? Sei que aqui tem professora de 1º, de 2º ano. Acho que vai ter também professores de outras séries, né? Outros anos. Carla falou consciência fonológica. Ó, gente, tá bombando consciência fonológica. O Augusto falou primeiro consciência fonológica, depois princípio alfabético e depois letramento. Tô vendo muita consciência fonológica aqui, hein? Ó, tá vendo, Lu? Que delícia, quanta consciência fonológica no nosso chat hoje? As 3 são fundamentais. Acho que aí passou rapidinho ali, não foi? Vamos lá, quem mais quer participar? Consciência fonológica, estou vendo muita consciência fonológica. Fonologia, a Bianca trouxe. Uhum. Maria de Nazaré, consciência fonológica e princípio alfabético. Algumas colegas estão trazendo que trabalham mais essas 2 habilidades. Gente, o letramento. Vamos ser sinceros, e o letramento aí, como é que tá? Ah lá, vi alguém falando que considera os 3 igualmente, os sons das letras, o posicionamento da boca muito importante. Sim, muito bem, as 3 juntas. É isso, gente. O que a ciência da leitura vai trazer para a gente? Que as 3 são igualmente importantes, as 3 têm que ser trabalhadas sempre e com constância na sala de aula. Mas a gente sabe que, tradicionalmente, no Brasil, nós temos uma tendência a trabalhar mais com o letramento, porque o letramento ele tem uma ligação mais estreita aí com o socioconstrutivismo, com as teorias da psicogênese, né, que vai falar da leitura global, do conhecimento de mundo. E olha só que importante, a nossa metodologia, ela não nega o letramento. O letramento, ele tem 1/3 aí da importância do momento da alfabetização. Vou fechar aqui um microfone que abriu. Então, nas nossas aulas, a gente precisa
realmente trabalhar com as três. Como eu estava falando para vocês, no Brasil, tradicionalmente, a gente trabalha mais com o letramento do que com as habilidades da consciência fonológica e do princípio alfabético. E o que a gente colhe quando a gente coloca toda a nossa energia no letramento e não coloca tanta energia na consciência fonológica e no princípio alfabético? Baixos índices de alfabetização. Por quê? Porque esse é um tripé e a gente precisa olhar para 3 habilidades. Quando a gente olha para uma só, esse banco cai. Tá? Então, vamos sempre pensar nesse planejamento, vamos sempre cuidar para que o letramento esteja lá? Sim, é claro que sim. Mas a gente sabe que também, e junto com ele, tem os outros 2/3, que é a consciência fonológica e o princípio alfabético, certo? Então, vamos lá. Olhem o que eu trouxe aqui para vocês. Um quadro comparativo entre as teorias da escrita. Por que eu trouxe esse quadro comparativo, onde a gente vai olhar com bastante cuidado para a teoria da psicogênese, proposta pela Emília Ferreira e pela Ana Teberoski, e também olhar com bastante cuidado para a teoria proposta pela Linnea Erie, que é a instrução fônica explícita e sistemática que a gente trabalha no Pacto pela Alfabetização. A gente vai agora comparar essas 2 teorias, ok? Dentro desses 5 aspectos aqui que eu selecionei para vocês. Então, vamos começar pensando sobre a origem da escrita. O que a psicogênese fala? Fala que a criança vai escrever de forma espontânea, ela vai descobrindo espontaneamente como que a escrita se organiza a partir do ambiente letrado, das interações que ela vai fazendo na comunidade, ela vai escrevendo, ela vai compreendendo espontaneamente e vai escrevendo. Ok? O que a teoria da Linnea Erie vai falar? Que a partir do ensino sistemático, nós vamos organizando essa escrita pela fala, pelos sons da fala. Então, é baseado na fala e nesse ensino sistemático que a escrita vai se desenvolver. Agora, pensando numa progressão, porque a criança tem uma progressão nessa escrita, né? Não é que um dia ela não sabe escrever, no dia seguinte ela sabe. Não, existe uma progressão. O que a teoria da psicogênese fala para a gente? Ela fala de estágios, não é mesmo? Então, tem o pré-silábico, que é superado pelo silábico, que é superado pelo silábico alfabético, até que a criança chega aqui nesse estágio alfabético. Agora, na teoria da Linnea Erie, é um pouco diferente. Por quê? Porque conforme a criança for aprendendo mais relações entre fonemas e grafemas, mais ela vai estruturando a sua escrita. Então, o ensino acontece desde cedo nessa correspondência entre fonema e grafema. Ela é mais orgânica, né? É como se a progressão da escrita na psicogênese fosse uma escada que a criança avança. Dentro da teoria da instrução fônica explícita e sistemática, não. Ela é mais orgânica. Quanto mais fonemas a criança aprende, melhor ela escreve. Qual que é o papel do professor, então, em cada uma dessas teorias? Na psicogênese, o professor, ele é aquele que observa em que estágio que essa criança está e provoca. Na nossa teoria da instrução fônica, o professor, ele é um instrutor ativo. Ele ensina explicitamente essas correspondências entre o som e a grafia. E aí ele vai promovendo continuamente essa reflexão da criança para que ela avance na escrita. Qual que é agora a ênfase, né, de cada uma dessas teorias? Para a psicogênese, se fala muito em escrita global da palavra, uma representação global. Então, se trabalha muito com palavras estáveis, palavras que as crianças têm muito acesso, têm muito contato, sempre a palavra como um todo, né, num contexto ali que faça sentido para a criança. Na teoria da Linnea, o que a gente faz? Qual que é a ênfase?
a ênfase é ensinar as nossas crianças a fazer um mapeamento preciso dos sons, para aí conseguir traduzi-los em letras na escrita. E a base científica de cada uma delas, para a teoria da psicogênese, é a teoria construtivista da linguagem escrita, e para a instrução fônica, o que vai sustentar, né, a nossa base científica é a ciência da leitura. Então, a gente sabe também que a psicogênese, ela tem um olhar muito grande para a escrita, em detrimento da leitura, enquanto nós que estamos trabalhando com a instrução fônica explícita e sistemática, acreditamos e vemos realmente isso acontecer, que é a leitura sustentar a escrita. Certo, gente? Esse quadro aí comparativo, quero joinhas para quem entendeu, né? Achou importante a gente traduzir, a gente pensar sobre isso, a gente trazer de maneira muito clara, né? Porque, assim, as duas teorias estão olhando para quê? Para a aprendizagem das crianças. Estão olhando para essa alfabetização. Mas cada uma tem o seu enfoque. É apenas isso, ok? Então, só para a gente esclarecer aqui hoje. Ah, então tá bom, olha lá. Vi muitos joinhas para cima, não vi nenhum para baixo, vou continuar, então. Bom, agora a gente vai refletir um pouco sobre a leitura global. Vamos ser muito sinceros aqui, todo mundo? Todo mundo aqui fez faculdade de pedagogia. Eu fiz faculdade de pedagogia faz muito tempo, me formei em 2007, mas a gente sabe que, tradicionalmente, no Brasil, a teoria que a gente estuda mais é a teoria da Emília Ferreira e da Ana Tebeross, que é a teoria da psicogênese, não é verdade? É verdade, gente. É ali que a gente iniciou nossa prática pedagógica. Então, tem professoras mais recentes, mais antigas, mas a gente conheceu essa teoria, certo? Então, a gente sabe que nós, durante muito tempo, achamos que era uma atividade relevante trabalhar a leitura global com as crianças, mas vamos olhar aqui essa reflexão que eu trouxe para vocês da Linéia, de um texto dela de 2004. Olha que importante a gente pensar nisso aqui. Como as palavras não são muito distintas visualmente, não pensem aí na palavra carro, caro, cano, visualmente elas são muito parecidas. Então, é impossível para a criança memorizar mais do que algumas dezenas de palavras, a menos que elas tenham descobertas preliminares sobre como essas letras e esses sons se correspondem. Se a criança entende um pouco dessa relação, ela até consegue fazer essa diferenciação, mas só visualmente é praticamente impossível, porque as palavras elas são muito parecidas. Então, se a criança não aprender a decodificar, né, a entender que esse código escrito tem um som que o representa, como que ela vai diferenciar palavras que são parecidas com a leitura global? Então, para a gente refletir agora, a leitura global, ela falha quando palavras se parecem graficamente. Então, o que a gente sabe que acontece? Né? Quem trabalha aí com leitura global, trabalha sempre com aquelas palavras estáveis. Se você traz uma palavra nova, a criança não vai conseguir, porque ela não sabe aquela imagem, ela não reconhece aquela imagem como uma palavra, né? O ensino das correspondências entre o fonema e o grafema é que vai permitir que a criança leia palavras novas e sozinha. Uma vez que a criança entendeu o princípio alfabético e ela sabe qual som que aquela letra representa, ela consegue ler, gente, qualquer palavra, mesmo que seja uma palavra nova, que ela nunca viu, ela vai conseguir ler e vai conseguir ler sozinha, sem aquela mediação do professor, porque ela entende como funciona o sistema de escrita da língua dela. Além disso, ela também vai escrever com base nos sons que ela ouve. Então, uma vez que ela entendeu esse som e ela está traduzindo para uma palavra, para uma letra,
também, ela escreve qualquer palavra, certo? A correspondência, som e letra é o que vale. Eu vi alguém colocar aqui uma observação sobre pseudo-palavra. Sim, quando a gente pede para uma criança ler uma pseudo-palavra, o que a gente está avaliando? Que ela sabe decodificar uma letra num som. E quando a gente dá uma pseudo-palavra, não é uma pseudo-palavra sem regra, né? Mesmo que seja uma palavra inventada, ela segue a regra da nossa língua, consoante, vogal, eventualmente um dígrafo que existe, embora a palavra não existe, a estrutura dela existe. Se a criança consegue decodificar uma pseudo-palavra, eu tenho certeza que ela não está fazendo adivinhação, que ela não está fazendo leitura global. Bom, a leitura e a escrita, é claro que elas são um caminho de volta, né? Ambas exigem o domínio dessa relação de letra e som. Uma vez que a criança entende o princípio alfabético, ela lê e ela escreve. Qual que é a diferença da leitura e da escrita? A leitura, ela é um pouco mais passiva. Então, ela é anterior, porque ela se torna um pouco mais fácil por ser um pouco mais passiva, que a escrita, que exige também um ato motor, certo? Mas a relação de letra-som é igual para as duas, porque são as mesmas letras que representam os mesmos sons. Bom, então vamos agora refletir um pouco? Vamos pensar em atividade prática? Quem já fez formação presencial comigo, talvez já conheça essa, não conta para os amigos, tá bom? Então vamos lá. Por que é importante a gente mapear som? O que é isso aqui, gente? Esse objeto é esse docinho. A gente adora pedir para as crianças escreverem isso aí. O que é isso? Quem tá com o dedo rapidinho para me escrever no chat? É bala, Carla! Muito bem, isso é uma bala. A gente adora dar essa palavra para a criança escrever, faz parte do universo infantil, é consoante vogal, é de sílaba, é delícia para a gente trabalhar essa palavra, não é verdade? Então vamos lá. Uma criança que não sabe mapear os sons, ela pensa em nome de letra. Uma criança que está pensando em nome de letra, se ela vai soletrar para a gente essa palavrinha, o que ela vai dar para a gente? B, A, L, A. Ai, que belezinha, gente! Ela sabe o nome de todas as letras. Na hora que vai ler o quê? B, A, L, A. Não está fazendo correspondência à letra som, está falando nome de letra. Agora, vamos pensar numa criança que sabe mapear esses sons, que consegue ouvir todos os sonzinhos dessa palavra. Ela vai ouvir B, A, L, A. E aí sim, olha só o que ela lê, o que ela escreve. Bala. Percebe a diferença quando a gente está trabalhando com as nossas crianças, com o som da letra? Porque eu sempre falo, nome de letra não alfabetiza. Nome de letra não ajuda a criança a ler, não ajuda a criança a escrever. O que vai fazer as nossas crianças se alfabetizarem, gente, é o som. É a gente entender como esse som que nós falamos e que nós produzimos podem ser representados graficamente por uma letra. Então, esquece nome de letra. Esquece. Criançada já sabe isso. A partir de amanhã é só som de letra na nossa sala, ok? É isso aí, Carla. É som, 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 som todo dia. É assim que a gente alfabetiza, ok? Bom, chegamos então no momento em que a gente vai começar a falar efetivamente sobre as fases da aprendizagem, da leitura e da escrita pela nossa teórica principal, que é a Linnea Eerie. Quais são? Primeira fase, gente, a fase mais inicial de todas, é a fase pré-alfabética. O que significa a fase pré-alfabética? Significa que a criança não entendeu o quê? O princípio alfabético. Ela não entende como que uma letra representa um som. Então, ela tanto pode usar um desenho, uma garatuja, pode até usar letra, mas de uma maneira totalmente aleatória, porque ela não entendeu o princípio alfabético, ela não entendeu que aquela letrinha B tem o som de B e se escreve assim, ok? Isso ela não entendeu, ela é pré-alfabética.
alfabética. Depois, a fase seguinte é a alfabética parcial. Olha que legal. A criança que está na fase alfabética parcial, ela já começou a entender. Ela já sabe que o que vai representar esse som da fala é uma letra, mas ela ainda não conhece todas. Ela conhece algumas representações. Então, claro que ela vai fazer algumas grafias incompletas. A fase seguinte é a alfabética completa. É aquele momento em que a criança consegue escrever todos os sons que ela ouve. Qualquer som, qualquer palavra, até uma pseudopalavra, essa criança consegue traduzir numa escrita. Por quê? Porque ela já entendeu como é que funciona o princípio alfabético. Porém, ela não vai ter compreendido ainda a ortografia, ela não vai ter entendido como a língua se organiza, por exemplo, numa frase, num texto. Essa criança que entendeu um todo, ou esse adulto, né? Aí sim ele está na fase alfabética consolidada. É um escritor proficiente que já entendeu todos os aspectos, né, técnicos da nossa língua. Bom, então, agora, olhando para essas fases, né? Percebam, gente, que essas fases, elas não têm a ver com a idade da criança, elas não têm a ver com o ano escolar, elas não têm a ver com maturação, não. Essas fases têm a ver com o quê? Com o quanto essa criança já tem de conhecimento dessa correspondência entre esses sons da nossa fala e as letras do nosso alfabeto. E como que ela vai aprender isso? Como que ela vai aprender a reconhecer todos esses sons e a traduzir todos esses sons para letras? Através do ensino explícito. Sabe o que eu estou fazendo com vocês aqui agora? Eu estou tentando falar sobre essa teoria densa, né? Que é densa, da maneira mais explícita que eu posso para vocês nesse momento. Porque é isso que a nossa teoria acredita, que quando a gente está ensinando, quando a gente está passando um conhecimento, a gente tem que fazer isso de maneira muito clara e muito explícita. Então, só para ficar aqui organizado para vocês. Fase 1, pré-alfabética, a criança usa conexões visuais, mas não alfabéticas, ela não usa direitinho ainda o princípio alfabético. Fase 2, a alfabética parcial, ela faz uso parcial dessa relação letra-som. A fase 3, que é a alfabética completa, ela já faz sim uma correspondência total entre os fonemas e os grafemas, e a fase alfabética consolidada, essa criança, além de compreender essa relação letra-som, ela compreendeu já os padrões que são recorrentes nas nossas palavras, ela já entendeu um pouco mais da nossa língua. Olha que bacana, é uma criança que já faz generalização de regra. Trouxe aqui um exemplo para vocês, estão vendo? Olha lá, aqui embaixo no slide. Na palavra desigualdade, esse prefixo des, que aparece em muitas palavras, a criança já entendeu que esse des, do desigualdade, se repete em outras palavras. Essa palavra igual, que está no meio, é o que vai sustentar, é o que vai trazer o significado para essa palavra, e esse sufixo dade também é recorrente em outras palavras. Então, percebe como isso fica fácil para ela? Ela já entende que desigualdade é o contrário de igualdade, porque o des significa oposto. Claro que isso não é claramente, mas a criança já entendeu a língua dela. E esses prefixos, esses sufixos, eles se repetem em diversas palavras, e ela também já entendeu isso, mesmo que não seja de uma maneira que ela tenha o domínio dos nomes gramaticais corretos, tá? Mas ela entende como a língua se estrutura. Bom, então agora eu trouxe aqui um outro momento para a gente refletir sobre a escrita, para a gente ver que a escrita ela não é espontânea. Tá? Olha aqui o que Oliveira está trazendo para a gente, que da mesma forma que a leitura, a escrita não é algo natural que vai acontecer de maneira espontânea com a nossa criança. O que a gente precisa? A gente precisa, sim, pedir para os nossos alunos escreverem palavras cujos sons ele conhece.
A gente não trabalha no ensino sistemático, a gente não vai um por um apresentando as letras, os fonemas para as crianças. Então, conforme a gente vai apresentando esses fonemas e ensinando a criança a reconhecer esses fonemas e a traduzi-los em letras, aí sim a gente pode pedir para que eles escrevam mais e mais palavras com aqueles fonemas que ele já conhece. Não é para a gente falar assim para a nossa criança, escreve uma palavra significativa. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem coisa mais significativa que nome de mãe? Não, não tem, né? Então, faz de conta que a mamãe chama Amanda. E daí a gente vai falar para a nossa criancinha, escreve aí o nome da mamãe, escreve Amanda. Mas eu nunca ensinei para ela esse som de vogal nasal, que ele é, né, refinado, ele é complexo. Para ele ser compreendido, ele precisa de ensino explícito. Eu nunca ensinei para o meu aluno. E daí eu falo para ele, escreve o nome da mamãe, escreve Amanda, é significativo para você. Daí a criancinha faz aquela cara, dela não sabe escrever. Daí você fala, escreve do seu jeitinho, faz o melhor que você puder. Daí a criança faz, e agora? Ela não tem como escrever. Isso, gente, pedir para a criança escrever do jeitinho dela não vai ajudar essa criança a construir conhecimento sobre o processo da escrita. O que vai ajudar a minha criança a construir conhecimento sobre o processo da escrita é ensiná-la de maneira explícita e sistemática a reconhecer os sons das palavras e a traduzi-los em letras. Certo? Então, vamos lá. Lu, tem algum recado para dar para a gente? Tudo caminhando tranquilamente aqui, acompanhando as suas reflexões. Chegaram um número grande de pessoas aí nessa última meia hora, das boas-vindas, então, e lembrá-los que ao final da nossa formação nós teremos um formulário para validar a presença e também para certificação, e que nesse formulário haverá um campo para vocês colocarem aí mais questões fora da pauta de hoje, dessa formação maravilhosa que a Lili trouxe para nós sobre escrita, também sobre a formação, né? Enfim, tudo aquilo que tiver ainda de dúvidas e necessidades e até contribuições, né, Lili? Então, tem esse espaço aí no finalzinho da formação. Pedir para o pessoal anotar, Lili, está riquíssimo. Seguimos aí contigo. Então, pronto. Então, agora a gente vai começar a fase 2 da nossa formação, tá? Vamos colocar a mão na massa, vamos falar de prática de sala de aula. O meu aluno está pré-alfabético. O que eu vou fazer agora para o meu aluno avançar? A gente vai falar, gente, sobre todas as fases e práticas de sala de aula, atividades que funcionam para o nosso aluno realmente aprender e avançar na escrita. Vamos lá? Caderno na mão aí, que agora é hora, hein? Agora é hora do caderno. Então, gente, fase pré-alfabética. Olha lá, vamos ler a definição para ficar muito claro aqui para todo mundo. Antes de aprender sobre como funciona o código alfabético, a criança faz o quê? Ela usa pista visual, ela lê palavras familiares, ela reconhece logomarca, ela sabe ler rótulo de produto. É verdade ou não é? É verdade, as nossas crianças fazem isso, eles são extremamente inteligentes. Criancinha pequenininha já entendeu muita coisa da comunicação. Criancinha pequenininha já entendeu que aquelas palavrinhas estão lá para comunicar alguma coisa. Ela só é pré-alfabética, ela só não entendeu como é que isso funciona. Então, quando eles vão escrever, eles vão usar letras inventadas, vão usar rabiscos. O que vai acontecer? Pode até usar a letra real do nosso alfabeto, mas sem fazer relação entre o sonzinho e aquela letrinha. Então, o que essa criança aí, ela vai identificar? Cores e logomarcas. Se tem McDonald's na cidade de vocês, gente, se tem McDonald's, a criançada vai reconhecer esse M aí. Que pensa um lugarzinho que a criançada gosta, né? Eles já vão até passar o dedinho ali e falar, é McDonald's que está escrito aqui. Agora, olha o que pode acontecer também. Nesse caso, vocês estão vendo que essa logo, esse desenho aí, é de qual refrigerante? Pepsi, todo mundo sabe.
Mas se eu escrever outra palavra ali, se eu escrever Shepsi, a criança vai perceber? Não, não vai, né? Por quê? Porque ela está fazendo leitura de globo, do logo, a leitura global. Também numa palavra escrita, olha ali, a gente trouxe a palavra gato, ela pode meio que decorar. Ai, quando tem essa perninha ali para baixo, é que nem o rabinho do gato, ela usa essa pista visual. Então, a criança está lendo? Não, mas ela está reconhecendo já essa intenção de comunicação do mundo letrado. Essa aqui, gente, essa personagem, ela é a Sofia, uma personagem do Edub, tá? Que eu trouxe aqui para vocês para explicar um pouco mais sobre essas fases. Então, olha a carinha da Sofia, ela tá pensativa, ela está olhando para esses símbolos escritos aqui nessa placa e ela não tem ideia do que significam essas letras. Para ela, é como se essas letras fossem esse desenho. Mas o que que ela sabe? Ela sabe que quando tem essa placa, o carro para. Então, ela entendeu o sentido, mas ela não está fazendo nenhum tipo de relação entre letra e som. A Lu contou para a gente, né, Lu, que uma professora de Tuiutaba contou para ela, numa das formações que a Lu foi fazer em Tuiutaba, que tinha uma fábrica de leite, se eu não me engano, que no portão tinha uma placa escrito pare. E essa professora passava sempre ali na frente daquele portão com o netinho dela, e um dia ele falou assim, olha, eu já sei o que é que está escrito naquela placa. Daí ela falou, verdade? Ele falou, está escrito, o portão abre sozinho. Não é uma fofura, gente? Fala a verdade. Quando a criança fala umas coisinhas dessa, pequenininha, uma criancinha de 4 anos, é uma fofura ou não é? Mandem joinhas, coraçõezinhos aí para mim. Não é possível que só eu e a Lu a gente ache isso fofo. Será que as profs já vivenciaram isso com os alunos dela, Lili? Eu acho que já. Mas vamos lá, gente. A Lu quer saber. Quem já vivenciou uma coisa dessa? Da criança falar uma coisinha fofinha assim. E a gente fala, olha como é esperta, olha como já está entendendo. Mas o que que ela está entendendo? Ela está entendendo que a escrita comunica. Então, isso olha o letramento acontecendo. Ela está entendendo que a escrita comunica, é verdade. Mas ela não está fazendo nenhum tipo de relação letra-som. Então, é muito fofo, é muito fofo. A gente ama, mas a gente ama quando a criancinha faz isso com 4 anos. Se é uma criancinha nossa, no primeiro, no segundo ano, que está com esse tipo de pensamento, é legal, gente? Não, não é legal. A gente precisa tirar a nossa criança da fase pré-alfabética. Quem tem que ser pré-alfabético? A criancinha de 4 anos que ainda não entrou no processo de alfabetização. A criancinha que entrou no processo de alfabetização precisa entender que aquela letra representa um som, ok? Então, agora a gente vai assistir um vídeo que nós recebemos de uma fofura também, para a gente pensar um pouquinho mais sobre essa fase pré-alfabética, tá? Então, essa é a Betina, ela tem 5 anos. Betina, eu quero que tu leia o que está escrito aqui, ó. Tu sabe ler para nós? Tá escrito... Tenta juntar as letrinhas. Tu conhece já? Eu não sei, mas eu vou ler. Então, tenta ler. Tá difícil? Muito difícil. Tá bom, então a gente vai ler agora outra coisa, só um pouquinho. Betina, e agora? O que tá escrito aqui? Tá escrito LOL. Que interessante. Tu sabia que lá, quando eu te mostrei aquela palavra também estava escrito LOL? Viu como tu reconheceu? Porque Sim. Isso aqui é um logo, é um desenho da palavra LOL. Parabéns, tu conseguiu acertar. Gente, bacana, vai? Não é não? Não é fofo quando uma criancinha pequenininha faz uma descoberta como essa? Memória visual. Ela lê o desenho.
ela lê uma logomarca, ela não faz relação entre letra e som. Ela é pré-alfabética. Vamos ver, então, agora, como que a gente tira a criança daí e leva ela para o mundo do alfabético? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui por atividades que vão favorecer que a criança vá fazendo essa relação entre letra e som. É isso que eu quero. Mas a minha criança sabe muito pouco ainda. Então, eu vou apresentar para ela de maneira constante, tá? Diária, de maneira explícita, de maneira sistemática, né? Diariamente organizado, acrescentando aos poucos fonemas, do mais simples para o mais complexo, todas as letras do alfabeto pelos seus sons. O que eu quero que a minha criança entenda são os sons. Então, a gente vai focar em um fonema de cada vez. E uma sugestão que nós estamos trazendo aqui para vocês. Usem. Como que eu vou apresentar? É claro que eu não vou ficar só para a criança, ó, b, b, b. Faz comigo, b, b. É claro que eu não vou fazer isso. Eu vou integrar com a questão do letramento. Eu vou trazer música, eu vou trazer parlenda, poesia, trava-língua. Eu vou trazer para o mundo da criança, né? E claro que aí a gente vai fazendo essa junção entre esse som e essa letra. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso para vocês. Olha outra sugestão bacana, a gente identificar dentro daquelas palavras conhecidas dos nomes das crianças. A gente trabalha com o nome da criança. A gente vai identificar nesses nomes próprios, a gente vai analisar esses nomes próprios, todos os sonzinhos que estão lá dentro, não é só o primeiro e o último. A gente vai pensar sobre todos esses sons dos nomes, dos objetos ali da nossa sala. Claro, a gente também vai usar aqueles joguinhos de correspondência, os joguinhos de pareamento, os dominós, as memórias que nós temos na nossa sala de imagens e som, ou de imagens que têm o mesmo som. Trouxe aqui uma sugestão muito, muito prática para vocês agora. Quem está com o caderninho aí, pega. Olha lá. Estamos no fonema da letra B. B, ok? Então, olha como que a gente vai fazer essa atividade. Vocês vão escrever uma quadrinha na lousa e vão reler várias vezes, acompanhando com o aluno e, pedindo para ele olhar onde? Na boca da professora e pedindo para eles sentirem a boquinha deles também, colocando a mãozinha na garganta para sentir vibração. B, 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 ok? Só que vocês vão mostrar isso como? Numa parlenda. Olha que divertido. Bate o bumbo, bum, bum, bum. Bate, bate, bom, bom, bom. Bate o bumbo, bim, bim, bim. Bate o bumbo até o fim. Olha como a gente ouve bastante esse som. Então, depois de repetir várias vezes essa quadrinha, vocês vão ajudar os alunos a identificar esse som b, b, que aparece tantas vezes no início de cada palavra. E daí, como que a gente pode combinar com as crianças? Ouviu esse som? Levanta a mãozinha, ou pega um palitinho, ou bate um pezinho no chão, bate uma palma, levanta o dedo. A gente marca esse som para a criança sentir, ok? E olha só as correspondências. O bumbo tem o som de b, b. Aí, depois que a criança já ouviu bastante, aí sim a gente vai para a grafia. E a gente fecha esse conhecimento. A gente relacionou com uma atividade real o som B com a escrita da letra. Trouxe aqui para vocês outra sugestão. Anota, gente, olha o caderno, anota aí. Ditado reflexivo de fonema e de sílaba, com foco em automatizar. A gente já apresentou, agora a criança tem que automatizar. Tem que ouvir o som e pá, saber qual que é aquela letrinha, ok? Então, olha a nossa sugestão. Peça às crianças para se concentrarem na boca do professor sempre e fazerem um movimento com a própria boca, sentindo o próprio corpinho, olhar a boca do amiguinho, fazer também a boca, ao pronunciarem palavras. Depois, a gente busca esse sonzinho nas letras móveis. A gente vai falar muito de letra móvel aqui hoje. Todo mundo tem letra móvel na sala.
Vamos usar essas letras móveis. Por quê? A letra móvel, ela favorece muito que a criança faça correspondência entre um som e uma letra. Ela tem que procurar essa letra, ela tem que saber o som daquela letra e organizar isso em uma palavra. Beleza? Como que a gente vai fazer ditado de fonema, ditado de sílaba, sentindo no corpo. Então, vamos lá. Peguem para mim a letrinha que faz o som de sente na boquinha. De vaca, de vela. Qual que faz acha a letrinha, ok? Trouxe aqui para vocês uma página do Agora Vou Ler 3, que é um material de 3º ano. Por quê? Porque a gente tem criança pré-alfabética no 3º ano, gente? É claro que a gente tem. A gente tem criança pré-alfabética no 2º ano, então a gente vai cuidar deles, a gente tem material para cuidar dessas crianças. Então, olha o que nosso Agora Vou Ler está propondo, que a gente, durante uma semana, pare e reflita sobre 4 sons. E a partir da reflexão de cada um desses fonemas, a gente vai ensinar a criança a articular as sílabas a partir dos sons. Mo, mi, mo, mu. Tudo fora de ordem aqui, ó que delícia, fora de ordem, porque eles não vão decorar nada. A gente quer que eles façam as sílabas. Certo? Então, trabalha com constância, não é uma vez só. A professora faz, ela faz com os alunos e os alunos fazem sozinhos, muitas vezes, tá? Até eles entenderem. Essa é uma das práticas que eu estou trazendo aqui para vocês. Também estou trazendo aqui, ó, o alfabeto de pescoço. Olha que belezinha essas criancinhas. Então, essas criancinhas aqui, ó, cada uma delas é um som. Na primeira palavra, nave. Se a criancinha que está com sai e entra uma outra com a letrinha C. Não sei se vocês conseguem ouvir quando eu faço o som, porque tem bloqueio de ruído aqui, mas daí muda a palavra. De nave vai para cave. A gente vai refletindo, isso é consciência fonêmica. Olha aqui a próxima palavra, as criancinhas formando a palavra fila. Esse menininho aqui, que está com o fonema F, se ele sai e entra uma outra criança com o fonema V, já vai virar vila. Então, olha lá, a gente vai brincando com esses sons. Se a menininha que está com sai e entra uma outra criancinha com vira fita. A gente está pensando, né, em cada sonzinho da palavra. Cada criança ali, com uma letra, representa um som. Então, a gente está fixando esse conhecimento, está ajudando a criança a sair do pré-alfabético em direção ao alfabético. Ah, eu não tenho alfabeto de pescoço, eu não recebi, minha turma não recebeu. Pode ler aí o QR Code. Coloquei já para vocês o QR Code desse material do alfabeto de pescoço, que eu acabei de usar aqui nesse exemplo que eu dei das criancinhas, tá? Que é um material muito bom, sempre, gente, que é uma letra representando um som. Isso é muito importante para o processo de alfabetização, ok? Vou passar, tá? Mais atividade para os nossos pré-alfabéticos. Então, o que a gente vai ter que ensinar para os nossos alunos? Traçado correto de letra. A gente não quer que ele aprenda a escrever? Para ele aprender a escrever com fluência e com legibilidade, o que ele escreveu eu tenho que conseguir ler. Se o que ele escreve eu não consigo ler, não adiantou ter escrito. Tá? Para ter legibilidade nessa letra, eu preciso ensinar o traçado correto. Nós temos esse material do traçado correto de letras, que vocês também podem usar bastante. E o que é legal? Que sempre que a criança estiver fazendo o movimento da letra, ela produza o som enquanto ela está fazendo
o som junto com o movimento. Então, é o movimento motor junto com o som, ok? Trouxe aqui também 2 sugestões de atividade do Vital, que também foram pensadas para a criança que está nesse momento do pré-alfabético. Nessa atividade aqui, ó, a gente tem que pensar nas letras que estão faltando. Para isso, claro que com a instrução explícita do professor, produzindo todos esses sons, usando as letras móveis nessa reflexão, a gente vai preenchendo essas lacunas. E eu trouxe aqui uma observação bem importante, ó. A gente só usa imagem e ilustração em atividade de escrita, tá bom? Em atividade de leitura, não, porque senão se torna uma pista visual. A gente não usa pista visual nas nossas atividades de escrita, só em atividade de leitura, ok? Bom. Não, o contrário agora. Você falei o contrário, desculpa. A gente te perdoa, a gente te perdoa. Estou falando, gente, só usa ilustração em atividade de escrita. Leitura não. Escrita sim, leitura não. Me redimi, pronto. Bom, continuando, mais sugestão de atividade, que é isso que a gente quer. Estou agora aqui no fonema do Mário Mico. Então, trouxe para vocês uma outra quadrinha, né? Um trava-língua, na verdade, divertido para a gente pensar sobre esse som, né? Maria mole é massa mole, Maria mole. Maria mole não é molenga, molenga é a mãe da Maria mole. Gente, é trava-língua. É muito trava-língua mesmo, tá? Mas esse fechar a boca, fechar o lábio, fazer o som sair pelo nariz, isso fica muito explícito para a criança perceber esse som e imediatamente relacionar com essa grafia. Ah, Maria Alice, os meus alunos têm muita dificuldade motora. Eu sei. Infelizmente, a gente recebe o relato de que muitas crianças estão com dificuldade motora, dificuldade no traçado. Essa é uma questão anterior ao 1º e ao 2º ano, é uma questão da pré-escola, né? Então, aí, por algum motivo, essa habilidade motora fina não foi bem trabalhada. Eu sugiro que vocês vão no YouTube do Pacto, assistam a formação Habilidades da Pré-Alfabetização, que lá eu falo bastante de como desenvolver essa motricidade fina, tá? Mas aqui eu trouxe 2 novos exemplos muito importantes para a gente usar na nossa prática. Tem criança que sim, vai precisar de estimulação sensorial adicional, vai precisar do mão com mão. Você, professor, põe a sua mão na mão da criança e ensina ela a fazer o traçado daquela letra, não tem problema, é todo mundo que vai precisar, não é? Você não vai ter que fazer isso com a sala inteira, você vai fazer com aquela criança que está com uma dificuldade motora mais séria, tá? Mas façam. Outra sugestão, você com o dedo indicador, faz aqui, ó, na mão, na palma da mão da criança, para ela sentir essa grafia, como se faz corretamente, ok? Bom, vamos para a próxima fase, alfabético parcial. Cheio de ideia boa para pré-alfabético, né? Mas a gente vai avançar, porque a gente quer nossos alunos avançando sempre. Então, na fase alfabética parcial, a criança já começou a entender, ok? Que algumas dessas relações entre som e letra, mas ela não entendeu todas. Então, ela ainda vai criar grafias incompletas. O que eu quero? Eu quero que ela avance. Eu quero que ela crie grafias cada vez mais completas. E, para isso, eu preciso apresentar para ela cada vez mais fonemas. Trouxe aqui um exemplo para vocês de uma criança que está na fase alfabética parcial, para a gente refletir um pouco juntos. Isso aqui foi uma professora, que eu tenho ela no Instagram, ela me marcou nessa atividade que ela fez com as criancinhas dela, e eu pedi para ela para usar, ela autorizou. Então, vamos refletir sobre essa escrita, ela fez aqui da festa junina. Então, olha só, tem aqui a imagem da fogueira, e do lado, essa criancinha colocou o quê? Oeia.
Ela colocou as vogais. Aqui embaixo tem a barraca. A criancinha colocou a K. Colocou 2 R's. Eu acho muito interessante quando isso acontece, porque quer dizer que ela está vendo, ela sabe que isso é uma regularidade, né, da escrita, né, do nosso português. Esse RR existe. Então, é muito legal isso ter aparecido aqui. Daí vem a pipoca. Ah, como que ela escreveu pipoca? Gente, por que ela escreveu pipoca desse jeito? Qual que é a teoria de vocês? Põe aí no chat. E o milho, ela escreveu iwo. Bom, é uma criança que está na fase alfabética parcial. É isso aí, gente. É uma palavra que ela vê com grande regularidade, né? É uma palavra que visualmente, possivelmente, ela tem muito contato. Tá na memória visual. Amei esse chat. Amei esse chat. Mas olha só, vamos refletir? Olha o K da pipoca. Perfeito, certo? Se ela já tivesse compreendido que a sílaba K se faz com C mais A, vocês acham que isso aqui teria acontecido? Ó? Não. Então, ela não entendeu ainda como que essa sílaba K se organiza. E ela usou o som da letra K, do nome da letra K, porque muito provavelmente ela sabe que essa letra chama K, e ela é muito inteligente, e ela associou esse som K com a letra que ela conhece, mas ela ainda não sabe escrever a sílaba da maneira correta, da maneira completa. Então, o que é essa sondagem aqui, né, que eu acho que foi uma sondagem que essa professora fez, essa atividade está me mostrando? Que essa criança está reconhecendo de maneira majoritária os sons das vogais. Por quê? Gente, essa reflexão agora, ó, abram os ouvidos. Essa reflexão aqui é boom na nossa cabeça agora. Por que que a criança ouve mais a vogal? Quem sabe? Porque a gente tem a tendência de falar de maneira silabada. A gente fala de maneira silabada. E como a Ingrid colocou aqui no chat, o nome da vogal é igual ao som da vogal, então é mais fácil da criança reconhecer. Então, se eu falo de maneira silabada para ela, a primeira palavra, ó, fo, 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 fo. Qual que é o som mais forte? O som do O. O som do fica muito curto, né? Gay, gay, gay. Ó, olha aqui na minha fala como eu estou valorizando a vogal. Fogueira. A gente faz assim ou não faz? Levanta a mãozinha aí, quem já fez isso alguma vez na vida. Quero ver, mãozinha levantando, se vocês já não fizeram isso. Eu sei que fizeram. A gente agora vai ter que mudar a nossa chave. A gente não quer que a criança ouça sílaba, não quer. A gente quer que a criança ouça o quê? Fonema. Então, quando a gente for articular as palavras para as crianças, anota aí. Quando eu for articular a palavra para o meu aluno, eu vou articular os fonemas. Eu vou fazer assim, ó. Ó, olha que intensidade do fo. Tem Fernanda nessa sala? Tem foca? Tem foca Fernanda ou não tem? Tem, ou tem foca Fernanda no nosso material. É aí que a gente vai associar, tá bom? Então, a gente tem que pronunciar todos os fonemas. Escreve no caderno. Pronunciar todos os fonemas. Não dar pistas de sílaba na minha fala para o meu aluno, ok, gente? Trouxe também aqui para a gente refletir um pouco. Quem é do primeiro ano vai reconhecer isso aqui, ó. A nossa avaliação aqui de língua portuguesa, a parte da escrita. Então, o que a gente consegue ver? Estão vendo aqui? Eu coloquei uma tradução simultânea, que estava meio apagadinho, de como que essas crianças escreveram. São crianças que estão na fase alfabética parcial, ok? Olha aqui como essa criancinha já sabe escrever uva. Tá vendo? Que interessante isso, mas nenhuma outra palavra ele escreveu com todos os fonemas, apenas uva. Outra coisa que a gente percebe aqui nessa criança,
tanto avião quanto pavão, ela usou essa estrutura aqui, ó, do não. Não é muito legal com uma criança inteligente? É muito legal. É muito legal. Porém, o que eu tenho que olhar aqui e perceber? Que essa minha criança não está reconhecendo todos os fonemas. E todos os fonemas que estão nessa atividade já foram apresentados para o meu aluno, já foram. Eles tinham que reconhecer todos esses sons. Então, se o meu aluno não reconheceu todos esses sons, o que eu, como professor, vou fazer? Preciso replanejar as minhas aulas. Preciso fazer atividades para que os meus alunos consigam reconhecer os sons dentro de todas as palavrinhas ali que são possíveis para ele naquele momento e consiga pegar todos esses sons e traduzir em letra. Tá? A criança, ela tá nesse momento, olha aqui a Sofia, ainda tá com cara de que tá pensando. Ela olhou a placa do pare, que antes ela não sabia o que era nada, agora ela já sabe que essa estrutura aqui, ó, é igual do pá. Certo? Mas o resto ela ainda não conhece. O resto dos fonemas ela ainda não conhece, ela conhece uma parte. Bom, então como que a gente vai fazer as nossas crianças conseguirem reconhecer todos os fonemas que nós já trabalhamos com ela dentro das palavras? Para não aparecer mais escrita alfabética parcial daquelas palavras que os fonemas eles já conhecem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar com a consciência fonológica. Olha aqui duas atividades fundamentais de consciência fonêmica para a gente fazer com os nossos alunos. A segmentação oral de palavras em sons individuais. O que é isso? Pega uma palavra e segmenta ela em som. Faz a criança perceber todos os sons que tem naquela palavra. Então, eu vou pegar uma palavra da nossa avaliação, saia. Então, vamos lá, gente. A gente vai segmentar, a gente vai dividir em pedacinhos a palavra saia. Vamos ver quantos pedacinhos tem essa palavra? Saia. Eu valorizei cada um dos fonemas, eu fiz a minha criança refletir sobre cada um desses sons. Essa é a atividade de segmentação. Temos também a atividade de síntese, que é o contrário. Então, olha lá, vou pegar agora uma outra palavra ali, vou pegar mapa, ok? Que é uma palavra que estava na nossa avaliação. Então, eu, professora, vou fazer o som e vocês, na cabeça, vão juntar e formar a palavra. Vamos lá? Ba, a. Que palavra formou? A, a. Dentro da cabeça, formou mapa. Percebe que eu estou fazendo a criança pensar sobre cada som da palavra? Isso, Carla, amei esse chat animado. E muito bem, essa aqui, gente, são as 3 atividades ouro, tá? Para a criança que está alfabética parcial. Isso aqui é atividade de ouro. É segmentação oral, é síntese oral e essa aqui, ó. Atividade de escrita coletiva com letra móvel. Lembra que eu já falei para vocês lá no pré-alfabético? Que a atividade de letra móvel é atividade ouro para eu fazer com o meu aluno. Por quê? Porque ele está escolhendo as letras e relacionando essa uma letrinha, essa uma pecinha com um som. Ah, Maria Alice, eu não tenho tempo. Ah, Maria Alice, a minha rotina é muito louca, é muito puxada, tem muita aula. Eu sei, gente, eu sei. Eu fiquei 17 anos em sala de aula. Então, eu sei o que é isso. Eu sei o que é rotina puxada, eu sei a carga que a gente tem. Então, vou trazer agora a terceira dica ouro da noite, que é, faz pouco, mas faz bem feito. Olha lá, quem aqui que está nessa formação agora, estamos em 317 pessoas. Quem aqui tem tempo para fazer a segmentação oral de uma palavra, a síntese oral de uma palavra e a escrita coletiva de uma palavra com letras móveis? Eu estou pedindo 3 palavrinhas para vocês, quero saber quem tem tempo. Dá um joinha aí quem fala, não, uma palavra de síntese, uma de segmentação e uma escrita coletiva, acho que uma de cada um eu consigo fazer. Quem consegue?
Gente, a gente consegue. O que a gente tem que fazer? É pouco, não precisa escrever muito, não precisa sair escrevendo muita coisa. A gente tem que fazer pouco, mas tem que fazer com reflexão, bem feito, discutido, pedindo para a criança justificar. Então, olha aqui, peguei aqui para vocês essa atividade, que é uma atividade do pacto. Eu vou deixar para vocês o QR Code no final dessa formação. Tem aqui, de novo, o nosso querido Beto, o Boto. A gente vai escrever boto. Essa palavra que a gente vai fazer hoje com letras móveis, mas a gente vai refletir sobre cada som. Então, a professora vai articular e as crianças vão articular junto com ela. Falem comigo, boto, bo, boto, bo. Faz a criança ouvir todos esses sons e relacionar esses sons com as letrinhas. Pronto, fiz a minha atividade do dia. Eu só vou fazer esse mico aqui amanhã, porque é o que eu tenho tempo. Mas é bem refletido. Ok, gente? Vamos botar essa criançada para refletir? O que eu não vou fazer? Atenção ao tipo de atividade. O que eu não vou fazer de jeito nenhum? Eu não vou escrever na lousa. Sejam muito honestos comigo. Se eu tivesse com uma lousa aqui atrás agora, escrevendo na lousa, o que eu estiver escrevendo na lousa, vocês vão copiar no caderno ou não vão? Claro que vocês vão. É claro que vocês vão. A gente é professora, a gente ama uma lousa, a gente adora copiar o que está numa lousa. Então, para a criança refletir, ela refletir. Ela pensar nessa relação letra-som. Eu não vou colocar na lousa. Tá bom? Na nossa lousa, a gente cola o alfabeto de parede. Combinado? Mas a gente vai levar as crianças a refletirem sobre os sons da fala e da escrita. Que mais? Atenção no tipo de atividade. Vamos evitar falar silabando, senão a gente vai continuar colhendo crianças que fazem escritas parciais. A nossa fala não pode ser silabada. A nossa fala precisa traduzir, precisa levar à reflexão dos fonemas, ok? E vamos sempre fazer muitas atividades de escrita com letras móveis. O nosso material, gente, o Vital, ele não fala em letras móveis, tá? O termo que ele usa é formador de palavras. Mas é a mesma coisa, é sinônimo, ok? Letra móvel que todo mundo tem, certo? Trouxe aqui outras duas atividades que são muito importantes. Sempre que a gente pede para as crianças escreverem, a gente pede para elas escreverem palavras que os fonemas elas já conhecem. Lembra que a gente não trabalha com escrita significativa. Não pede para escrever Guilherme, que é o nome do papai, sendo que eles não conhecem o G e eles não conhecem o Lh ainda, tá? A gente vai pedir para eles escreverem palavras que eles sabem escrever, palavras possíveis. Uma vez que essa criança escreveu uma palavra possível, e ela escreveu com um erro, o que eu faço? Eu faço correção reflexiva imediata. O que é uma correção reflexiva imediata? É compartilhar, olhar, né? Vocês vão passar, vocês vão olhar, vocês vão ver o que as crianças estão escrevendo de errado e vão pedir para eles justificarem. Você escreveu tatu com D. Por que será que você colocou essa letra? Vamos pensar. Olha como é que eu escrevi aqui. Olha o que eu coloquei para vocês. Olha a dica ouro aqui também. Olha como a Pro escreveu. Tatu. Tatu. Quem está ouvindo esse som aqui? Que som é esse? Percebem a diferença? Então, precisa pedir para as crianças escreverem 10 palavras? Não. A criança precisa escrever pouco. Ela escreve palavras que os fonemas ela já aprendeu e na correção reflexiva a gente reforça essa escrita correta. A gente não deixa a escrita errada, porque é o jeitinho que ela sabe. Não, a gente traz a criança para reflexão, ok? Vamos olhar agora para essa atividade aqui. Trouxe essa atividade que ela é muito interessante. Ela é página 10, caderno 2, do Vital de primeiro ano, ok? Vital do primeiro ano, caderno 2, página 10. Vou dar atividade para o meu aluno. O que eu pego? O que eu pego, gente, para fazer meu planejamento? Aqui o guia do professor.
né? Quem está comigo aí com o guia do professor, abre ele na página 124. Olha o que diz sobre essa atividade, que é do fonema E. É. A atividade é a seguinte: vamos ler as palavras que têm o som E. Vamos, com a ajuda do formador de palavras, que a gente sabe que são as letras móveis, escrever essas palavras. E vamos pensar em outras palavras que têm esse som de E, ok? Ah, Marelice, mas a palavra ali já está escrita. Por que você vai dar letra móvel para essa criança? Porque a gente vai refletir sobre essas letras. Olha o que diz aqui o guia do professor, instrução número 18. Para usar o formador, estimule a criança, primeiramente, a segmentar oralmente as palavras em fonemas e depois escolher as letras que representam esses fonemas. Entenderam por que está aqui essa atividade? Olha que legal. Então, a criança, quando, né, estiver em contato com a palavra teto, ela vai ter que pensar. Ela refletiu sobre cada uma dessas letras e encontrou essa letra ali no banco dela, do formador de palavras ou das letras móveis. Próxima palavra, tela. Lá. Olha lá, ela foi refletir, é quase uma segmentação oral, só que com a correspondência de letra. E aí sim, depois que ela fez todo esse trabalho, aí ela faz o trabalho motor e escreve as palavras na linha. Mas vocês estão entendendo, gente, a importância da letra móvel na nossa prática pedagógica da alfabetização? Bom, mas eu quero dar um ditado para os meus alunos, né? E eu sei, porque a Marelice me falou na formação, que eu tenho que dar um ditado só com as palavras que têm os fonemas que ela conhece. Onde que eu vou arranjar esse banco de palavras? No Agora Vou Ler. O Agora Vou Ler já traz para a gente, então você seleciona ali algumas palavras. Não vai pedir para a criançada escrever tudo isso, hein? Seleciona algumas e vai fazer com eles essa sugestão aqui, ó, que é um ditado reflexivo, tá? Então, você, professor, vai pronunciar e articular claramente todos os fonemas da palavra. Lembra que não é sílaba, esquece sílaba. Duas coisas que vocês vão esquecer hoje, nome de letra e sílaba, combinado? Vamos esquecer, gente, que a gente fala silabando? Vamos esquecer nome de letra? Vamos botar essa criançada para ler e escrever? O que a gente vai chamar atenção para o movimento da nossa boca e a gente vai associar esse som com uma letra correspondente. E a gente sempre vai fazer isso aqui, ó. Não vamos esquecer, isso aqui dá para tatuar até na pele, com caneta do amor, tá? Não é para tatuar de verdade, não. Primeiro eu faço, depois nós fazemos, depois vocês fazem. Isso aqui é uma potência, gente. Depois que vocês pegam essa prática aqui e levam para a sala de aula, isso aqui é de uma potência tão grande na aprendizagem, façam aí e me contem depois, tá? Último ponto importante para a gente discutir aqui, ainda dentro dessa fase, desse nível. A nossa aprendizagem, ela é lógica, ela é em espiral. O que significa isso? Que sempre que eu vou apresentando um fonema novo para o meu aluno, eu resgato aquilo que ela já aprendeu. Quem já trabalhou aí com Agora Vou Ler sabe que ele é assim. Sempre que aparece um fonema novo, nessas palavrinhas aqui também aparecem os fonemas antigos. O que isso promove para a gente? Olha que coisa maravilhosa. Que a recuperação da aprendizagem, ela vai acontecer semanalmente. Eu não vou esperar o final do bimestre. Eu não vou esperar o final do ano, eu não vou esperar antes das férias, eu não vou esperar a época da avaliação para fazer recuperação. A nossa recuperação, ela acontece diariamente, semanalmente, porque o nosso material possibilita isso. Só que, claro, eu tenho que continuar valorizando isso aqui, ó, o meu planejamento. Né? Então, se eu sei que o meu material tem essa lógica em espiral, e eu sei que o meu aluno, eu já estou no fonema S,
Eu sei que o meu aluno não aprendeu ainda muito bem o fonema que é anterior. O que eu vou fazer? Ah, não vou dar a lição do S. Não vou, porque minha criança não aprendeu nenhum M. Como é que eu vou dar o S? Eu vou fazer isso? Sabe por quê? Porque na lição, né, na sequência didática do fonema S, tem muita palavra com para eu resgatar essa criança, tá? Então, o que eu tenho que refletir mais do que parar planejamento, mais do que voltar para trás, o que eu tenho que refletir? Gente, que eu preciso mudar a minha proposta com o material que eu tenho. Eu preciso pensar nisso aqui, ó. É a oralidade. São essas atividades de consciência fonêmica, orais, é que vão sustentar a decodificação, e é a decodificação que vai sustentar a escrita. É assim que eu faço recuperação dos meus alunos na sala de aula, ok? Vamos para a próxima fase? Vamos falar agora de criança que já está alfabética completa? Olha que maravilha, né? Essa criança que está na fase alfabética completa, ela já reconhece todos os sons e sabe traduzir todos esses sons em letras. Olha que coisa maravilhosa. É todos mesmo, tá, gente? Ela escreve, não está faltando nada. Na escrita dela, não está faltando nada. E como ela entendeu como a língua funciona, como ela entendeu realmente o princípio alfabético, o que ela consegue escrever? Qualquer palavra que ela quiser. É palavra nova, é palavra velha, ela consegue escrever todas. Ela já entendeu como a língua é sua estrutura. Ela já entendeu o princípio alfabético. Porém, ela ainda não sabe ortografia. Então, pode ser que ela produza ainda grafias que são ortograficamente erradas. Isso pode acontecer, mas ainda assim todos os fonemas estão ali representados, ok? Então, olha ali a cara da Sofia. Ela tá com aquela carinha de que, opa, já entendi isso aqui. Eu sei o sonzinho de cada uma dessas letras, eu já sei escrever e ler essa palavra. Trouxe aqui para vocês, ok, meu aluno, ele é alfabético completo. O que eu vou fazer agora? Eu vou consolidar essa aprendizagem dele. Então, vou trazer aqui propostas para vocês de atividades de crianças que estão aí na fase alfabética completa. Primeira, olha que delícia, gente, a atividade é top. A gente vai dar ditado de palavras simples. Ditado de palavras que as crianças já conhecem. Sabe por quê? Porque o foco aqui agora é velocidade e precisão de escrita. Eu já estou num passo à frente. Eu vou brincar com esse jogo é muito legal, ele chama palavra certa. Sabe aquelas palavras que as nossas crianças escrevem errado? A gente sabe quais são, eles erram sempre. Nossa, tem uma meia dúzia ali que erra sempre. Por exemplo, eu vou dar o ditado. Vocês vão escrever aí para mim xícara. Como será que a criança vai escrever a palavra xícara? Agora escrevam para mim, certo? Como será que ela vai escrever? Escrevam aí agora, outro. Só essas três. E daí, ó, pede para ela justificar a escolha da letra que ela usou. Então, a gente já vai trazendo um processo aqui de reflexão da língua. O que a gente vai fazer sempre e imediatamente? A correção dessa escrita. A gente não deixa a criança ir embora com o erro, ok? A gente mostra o correto para eles. Essa é a função dessa atividade. É levar a criança a refletir sobre a escrita correta. Trouxe aqui para vocês também uma atividade agora do final do Vital do primeiro ano, quando a gente está apresentando a letra K, está apresentando o koala. E o koala, né? O koala, claro que em português a gente escreve koala com C, mas a nossa personagem, Koala, o nominho dela é com K. Então, aqui tem 5 possibilidades de nome para essa Koala. A criança vai ler, vai escolher um e vai escrever uma frase. Ela já sabe escrever, ela é alfabética completa. Olha que atividade legal,
né? Trouxe aqui outras sugestões também, frases lacunadas são muito legais. Então, quando a gente traz uma frase lacunada para a criança, a gente não está pedindo para ela fazer uma produção escrita, a gente está pedindo para ela refletir sobre uma única palavra aqui que eu quero trabalhar com ela com minha intenção. Então, eu vou dar a frase com o comeu a maçã. A criança pode criar, né? O cavalo comeu a maçã. Ou então você pode dar a palavra, né? A palavra que vocês vão escrever aí é menino. E daí você discute com os seus alunos como que ele fez essa escrita, como que ele fez essa grafia da palavra. Essa é uma sugestão. Outra sugestão, você, no lugar da lacuna, traz uma ilustração, né, para que a criança escreva realmente a palavra com aquele fonema que vocês querem trabalhar, e daí, claro, que o resto da palavra, o resto da frase ela vai reescrever, mas essa uma palavra aqui, que é a palavra-alvo, ela vai ter que fazer toda a reflexão dela. Trouxe outras sugestões, novamente, usando o material do Agora Vou Ler. Olha que atividades bacanas. Ampliar frases. Então, peguei aqui uma frase qualquer de ponto e seta, né? Helena chorou com medo da chuva. Então, agora, turma, vocês vão completar essa frase, vocês vão aumentar essa frase. Então, Helena chorou com medo da chuva e do raio, por exemplo. Né? Outra sugestão, desembaralhar frases. Então, peguei aqui essa ideia, né? Maia viu uma vespa. Então, o que a gente, professora, vai fazer? Vai colocar ali na lousa, olha que momento bom. Aí sim a gente vai usar lousa, tá? Não é para fazer cópia, não, para fazer reflexão. Vocês escrevem aqui vespa, aqui uma, aqui Maia e aqui viu. Daí vocês vão ler essas palavras, fazendo a decodificação, né, pela rota fonológica, a leitura de cada um daqueles fonemas, e daí você vai ajudar a criança a refletir sobre a organização sintática da frase. Qual o lugar de cada palavra para que essa frase faça sentido? E aí sim a criança pode escrever essa frase, ok? Para quem está no segundo ano agora, vai reconhecer esse tipo de atividade, né? Que é uma atividade que tem uma ilustração e a linha embaixo para a criança fazer o quê? Para a criança fazer uma legenda. Então, ela não precisa, nesse tipo de atividade, criar algo. A imagem está ali. Então, ela vai, claro, fazer uma leitura dessa imagem, vai compreender aquilo que está acontecendo, vai relacionar com a vivência dela, que são ali crianças arrumando o cabelo, e vai, nessa proposta aqui, ó, converse com um amigo. Então, primeiro organiza aqui no oral. Lembra que a oralidade sustenta tudo? Converse com um amigo e depois escreva uma frase para contar o que está acontecendo na cena. Então, uma atividade em dupla, uma atividade em grupo, de reflexão, certo, gente? E claro que, o que eu vou fazer depois? A correção reflexiva dessa escrita do meu aluno. Outra sugestão, olha lá, vou encher vocês de sugestão de atividade aqui hoje, hein? Criança vai planejar frases e textos oralmente. Vamos tatuar essa também. A oralidade sustenta a alfabetização, ok? A reflexão dos sons, que isso é oral, isso vai sustentar. Olha a atividade. Pense numa frase, fale para o seu colega e agora escreva. Bacana, né? Tem que ensinar a criança a organizar o pensamento, organizar a frase aqui, ó. Tá organizada? Tá na ordem certa? Já sabe todas as palavras que você vai escrever? Pronto, agora escreve. Planejamento, fundamental. Outra atividade, trouxe aqui para vocês, agora do Vital de segundo ano. Nessa atividade, a criança vai fazer o quê? Ela vai complementar, ela vai terminar, né? Ela vai escrever o que está faltando da parlenda, que é um texto que ela sabe de cor e que já foi trabalhado no material. Então, novamente, ela já sabe o que escrever, ela não precisa gastar questões cognitivas, esforço cognitivo com a criação. O esforço cognitivo dela aqui é com o quê?
com organizar essas palavras, com fazer uma escrita correta, porque ela é alfabética completa. Bom, uma vez que a criança, ela já sabe todas as relações letra-som, ela já é uma criança alfabética completa, tá? O pensamento, o esforço cognitivo dela para isso já está bem menor. O que eu posso fazer? Eu posso começar a ensinar a letra cursiva para o meu aluno. O que é a letra cursiva? A letra cursiva é aquela letra, quando eu era criança, falava escrever emendando. Não sei se alguém já ouviu esse termo, mas é isso, né? A letra cursiva, ela é toda emendada. Então, a palavra, ela começa e termina no mesmo movimento. E depois, claro, a gente faz traço e pingo, mas é toda no mesmo movimento. Olha como isso tem muito a ver com essa fase alfabética completa, porque a criança já entendeu como funciona o sistema de escrita, essa estruturação da palavra toda para ela já está muito tranquila. Então, ela pode, sim, dedicar o esforço dela agora nessa parte motora. Então, eu trouxe aqui para vocês uma atividade do Vital de segundo ano, que traz a cantiga do caranguejo para a criança passar da letra de forma para a letra cursiva. Ai, Maria Alice, ó, na minha sala de segundo ano, eu cheguei nessa atividade, metade da turma ainda não está alfabética completa. Quero ver agora joinhas para cima e para baixo. Metade da minha sala não está alfabética completa. Essas crianças que ainda não são alfabéticas completas. Eu vou pedir para elas escreverem em cursiva? O que vocês acham? Quem ainda não é alfabético completo, vou pedir para escrever em cursiva? Ó, não vou, tá? Não vou. Por quê? O que o meu aluno precisa agora? Ele precisa gastar esforço cognitivo dele para aprender traço, motor? Não. O que o meu aluno precisa agora? Esse meu aluno precisa entender relação letra-som. E o que vai promover que o meu aluno faça a relação som-letra, som-letra, som-letra? Não é a letra cursiva, é a letra bastão, tá? Então, quando eu penso em caranguejo, qual que é a letra que faz C? K. Qual vem agora? A. Tá vendo que é uma letra de cada vez, fazendo a relação letra-som no momento da escrita? Não é hora ainda de fazer cursiva. Cursiva vai fazer quem está no momento de aprender cursiva. Certo, gente? E eu estou falando de escrita de palavra. Ah, então quer dizer que não é para trabalhar cursiva no segundo ano? Não, não é isso que eu estou falando. Mas a gente vai fazer a preparação da cursiva para quando o meu aluno for alfabético completo, eu pedir para ele escrever as palavras em cursiva. Mas isso significa que eu não vou ensinar para eles os traçados? Não, não significa. Eu vou ensinar traçado. Mas atividades que peçam uma grafia de palavra em cursiva não está na hora. Combinado, gente? Pronto, cheguei na última fase, alfabético consolidado, a criança já é proficiente. Ela já sabe escrever tudo, ok? Ela já sabe, inclusive, que, por exemplo, na palavra casamento, tem essa estrutura aqui que ela já conhece, que é casa, e tem essa estrutura também, que também é bem generalizada em várias palavras, que é o mento. Ela entendeu a língua. Então, olha aqui, Sofia, bem feliz olhando a placa do pare, e ela sabe que o pá do pare é o mesmo pá do pato, ela conhece todas as relações, ela faz generalizações. Trouxe aqui uma outra ilustração para vocês, né? A palavra é infelizmente. A criança lê com rapidez esse in, que se repete em muitas palavras, ela entende esse mente, que também se repete em várias palavras, e a palavra feliz também ela já sabe, então ela consegue entender que infelizmente é o contrário do feliz.
É o contrário do felizmente, que o feliz está lá dentro. Olha só, ela já faz todas essas relações, ainda que não seja de maneira explícita. Bom, criança está nessa fase, o que eu vou fazer? Eu vou consolidar, olha que coisa maravilhosa, ela está entendendo cada vez mais da linguagem. Então, o que eu posso pedir, por exemplo, para uma criança que está nessa fase? Que ela faça a reescrita de trechos, ou ainda que ela faça, peraí, estou acelerando aqui, que ela faça a reescrita de trechos ou de textos que ela sabe de memória. Claro que é texto curtinho, gente. É um pedacinho, não vai pedir para a criança escrever o texto todo. Seleciona, por exemplo, o refrão de uma música que as crianças gostam, uma trovinha que faz muito sucesso na turma de vocês, esse textinho pequenininho é que você vai pedir para ela escrever. Mas esse pequeno texto, ela vai escrever já pensando nessa estrutura sintática. Que é o que é estrutura sintática? É como as palavras se organizam na frase, ok? Ela vai pensar nessa ortografia. Outra sugestão, a criança pode terminar ou melhorar um texto ouvido. Estou trazendo aqui para vocês e eu vou deixar o QR Code dessa atividade, que é o texto fatiado do nosso material do fortalecimento. Pega uma fatia só um pedacinho, e pede para a criança dar uma continuada naquele trecho. Olha que atividade bacana. Não precisa escrever muito, precisa escrever com reflexão. Outra atividade, olha essa aqui que linda, emendar frases. Então, por exemplo, as frases são: João foi passear, Maria foi passear. Como que eu posso emendar? Fazer de duas frases uma só. João foi passear com Maria. João e Maria foram passear. Leva a criança a fazer reflexões sobre como organizamos a escrita. E mais uma sugestão, fazer a escrita de pequenos textos a partir de sequências temporais. Essa sequência temporal, essa imagenzinha eu peguei na internet, tá? Então, recorta ela, pede para a criança organizar, fazer a leitura daquelas imagens e escrever um pequeno texto. Olha que trabalho complexo, né? E super divertido ao mesmo tempo para a criança. Trouxe aqui também agora, claro, uma atividade do Vital de segundo ano, que é uma escrita, né? Uma produção textual. Então, qual que é o objetivo aqui? É que a criança construa um texto narrativo partindo de um planejamento oral. O que vai sustentar isso aqui? O que vai sustentar esse tipo de atividade que a criança tem que fazer produção de escrita? O letramento. A criança tem que ter tido muito contato com muitas histórias, de muitos gêneros, para ela ter dentro dela o conhecimento do que é uma história com começo, meio e fim, entender como as narrativas se organizam. Então, o letramento, gente, para a alfabetização, ele é fundamental, não vamos deixar ele de lado, só vamos lembrar que ele é uma perninha aqui do tripé, tá? Bom, qual que é a sugestão aqui para essa atividade? Como que a gente vai organizar esse texto? A gente vai, aqui na oralidade, definir com as crianças qual é o cenário, onde que essa história acontece, quem são os personagens que vão fazer parte dessa história, e também qual que é a sequência narrativa, o que vai acontecer no começo, o que vai acontecer no meio, o que vai acontecer no fim. Vamos fazer todo esse combinado de maneira oral, e depois a criança faz o registro escrito. Quem aqui já trabalhou com criança um pouquinho mais velha, que começa escrevendo o texto com uma gentarada, um tanto de personagem, quando chega lá no final, cadê aquele povo todo? Ele foi esquecendo no meio do caminho. Faltou o quê? Planejamento. Depois que o texto está pronto, o que a criança vai fazer? Ela vai fazer a leitura em voz alta e ela vai conferir se aquele texto faz sentido. Isso a gente tem que ensinar de maneira explícita. Quando a criança começa a escrever texto, a gente precisa falar, retoma,
volta, lê de novo, tá fazendo sentido? Lembra o que você planejou? Olha lá o começo, já chegou na hora do meio, e esse fim, e esse personagem, né? São reflexões que a gente vai propondo para o nosso aluno, que já é o que? Alfabético consolidado. Ele já tem condição de fazer essa reflexão, porque ela é bem apurada. Bom, gente, tomar uma água aqui agora, porque depois da gente ter falado de todas essas fases e depois da gente ter pensado sobre atividades para promover a escrita em cada uma dessas fases, chega o momento da gente falar desse momento tão importante que é a caligrafia. Então, olha lá, olha essa ilustração. Antes de eu iniciar com a caligrafia com o meu aluno, o que ele precisa ter desenvolvido? Ele precisa ter pega correta de lápis, isso aqui. Ele precisa ter isso aqui muito firme. E o meu aluno não tem. Não pega no lápis B. Volta lá na formação das atividades da pré-alfabetização, que lá tem várias dicas e sugestões para a gente promover isso aqui, ó, ok? Precisa ter pega correta do lápis, precisa ter controle dessa força, tá? No momento da caligrafia, gente, o esforço cognitivo da criança, ele vai estar aqui, ó, tá? Ele vai estar em ordenar esse movimento muito fino, muito preciso da mão. E por que eu preciso ensinar caligrafia para o meu aluno? Durante um tempo no Brasil, muitas pessoas acreditavam que não era importante ensinar caligrafia, mas é muito importante. Por quê? Porque quando a criança tiver isso aqui bem definido, tiver essa fluência, ela vai liberar o esforço cognitivo dela para quê? Para se concentrar no conteúdo da escrita, tá? Quando ela tiver isso aqui já automatizado, nós não precisamos pensar para escrever, a gente só escreve. Verdade ou mentira? Botem joinha aí para mim. Ou quem pensa, vou, desce, volta, vai. Não, a gente não pensa mais. A gente já automatizou, então a gente consegue escrever muito. É isso que a gente quer ensinar para a nossa criança, ok? Vamos lá. Antes da gente iniciar com a escrita em cursiva, a gente tem que ter trabalhado com a letra de forma. Por quê? Por que é tão importante a gente trabalhar com a letra de forma? Eu já falei aqui, hein? Ela promove o quê? O que a letra de forma promove, gente? Que a criança faça uma associação muito direta entre aquela letra e o som que ela deseja representar, certo? Então, é muito importante para o processo de alfabetização a letra de forma, sim. Além disso, ela prepara para a letra cursiva. Olha só, peguei aqui para vocês o J. Então, vendo essa linha que eu coloquei aqui? Essa linha significa que tem letras que vão para baixo da pauta. O J é uma delas. O G, o J, o P e o Q, eles vão para baixo da linha. Aqui na minúscula, minha criança já está entendendo isso. Outra coisa, o que criança esquece? Quem aqui já ensinou cursiva? O que professor está quase na nossa boca? A gente olha, oi, bom dia, corta o T e pinguí. Não é? Criança corta T e pingaí, gente? Não. Por quê? Porque a gente não ensinou minúscula. Eles não sabiam, nunca souberam que as letras tinham traço, que as letras tinham pingo. Então, olha a importância da letra de forma. Bom, então vamos lá. Falando agora da escrita cursiva em si. Como que a gente ensina a letra cursiva? A partir das bases de escrita, a partir do movimento mandão. O que é isso? São movimentos básicos que nós vamos fazer com as nossas crianças, que nós vamos ensinar para os nossos alunos, e a partir daquele movimento ele vai conseguir fazer todas as letras cursivas. Olha só. Então, é importante fazer esse tipo de atividade aqui, ó, dentro da pauta? Ou se é. É importante fazer esse tipo de atividade aqui, ó, dentro da pauta?
Claro que é. Por quê? Porque é a partir desse tipo de movimento que eu vou fazer o M, que eu vou fazer o X, que eu vou fazer o V. Estão vendo que esse aqui é o movimento mandão, a gente chama ele de voltas, movimento das voltas. O movimento mandão das voltas vai estruturar que a minha criança aprenda a caligrafia dessas letras. Olha só agora esses outros movimentos. Quem já viu esse tipo de atividade? Quem trabalha assim com letra cursiva? Antes de ensinar minha criança a escrever palavra, antes, eu preciso ensinar esses movimentos base, são movimentos anteriores à escrita da palavra, tá? Então, esse movimento aqui, ó, ele vai dar origem ao C, olha aqui o C, ele vai dar origem ao A, ó o A, ele vai dar origem ao O, ele vai dar origem ao G. Estão vendo como todas essas letras aqui, elas saem desse movimento? E enquanto eu estou ensinando para o meu aluno, eu falo, olha lá, curva para cima e para a direita, para, volta fazendo círculo, conta a história. E aí a criança aprendeu isso, pronto, posso ensinar todas essas letras em cursiva para ela. Próximo movimento, desse movimento aqui do E, opa, perdi aqui o meu mouse. O que vai sair daqui? Vai sair o L, vai sair o B, desse movimento, vai sair, olha lá para baixo da pauta, o F, todas essas letras, elas saem deste movimento, este é o movimento base. Então, eu ensino o movimento base, já posso ensinar essas letras. Falo para eles, é uma curva longa para cima e volta para a esquerda. Se a curva for para fazer o E, ela não é longa, né? Ela é curta. E o último movimento base, olha lá, é esse aqui, o movimento do I. Vamos ver o que ele vai dar para a gente? A criança que sabe fazer esse movimento, ela consegue fazer I, ela consegue fazer Y, ela consegue fazer T. Entenderam, gente, como é que funciona o movimento mandão? Primeiro a gente faz o treino motor, depois a criança está pronta para aprender a cursiva. Mas isso aqui, ó, essencial e acontece antes, beleza? Certo, gente? Para quem quer os jogos do fortalecimento, eles estão no Drive, mas de qualquer maneira eu trouxe aqui para vocês esse QR Code para vocês terem acesso a esses jogos que eu fui mostrando ao longo da formação. Esses jogos são nossos, a gente não precisa sair desesperado caçando o jogo pela internet, não precisa. Tá aqui, ó, o QR Code está aqui para vocês, ok? Ah, não consigo ler agora, não tem problema, vocês vão receber esse slide, ver com calma depois, ok, gente? Bom, reflexão final, tá acabando, ai que pena. Bom, gente, mas vocês não podem sair daqui hoje sem pensar nisso aqui. Então, vamos lá, pega caderno, vamos refletir, vamos fechar lindo hoje aqui o que a gente fez? Escrever sempre, sempre, todos os dias. Lembra que eu falei? Uma palavrinha por dia, mas bem feito? Escrever sempre, com constância, com reflexão, pensando no sonzinho de cada letra. Isso é muito mais eficaz do que pedir para a criançada escrever muito, fazer muita cópia, tá bom? Não é cópia que vai ensinar nossas crianças a ler e escrever. A correção, ela sempre deve ser imediata, ela deve ser cuidadosa, feita com afeto, né? O erro faz parte, a gente erra o tempo todo. Meu Deus, como eu erro. A gente erra. Então, vamos fazer com que esse erro seja, que ele realmente leve à reflexão, que ele seja visto,
no nosso dia a dia com as crianças com muita naturalidade. Outra coisa, a nossa criança não precisa saber nome de letra para escrever. Vamos tatuar isso? Vamos escrever na capa do nosso caderno? Não vou falar mais nome de letra para o meu aluno? Vamos fazer isso? Quem vai escrever aí no caderno bem grandão? Não vou mais falar nome de letra para o meu aluno. Eu só vou falar som para o meu aluno e ensinar ele a relacionar esse som com a letra. E eu vou ensinar ele a ouvir todos os sons da palavra. Todos, não só a vogal. Porque eu não vou mais falar silabando com o meu aluno. Escreve aí, não vou mais falar silabando. Vou falar valorizando os fonemas. Olha esse aqui que é muito lindo. O vínculo positivo do professor com o aluno, do aluno vai ser o alicerce do sucesso na alfabetização. Por quê, gente? Porque a criança não vai ter medo de errar. E pensa um momento em que a gente vai errar muito, é o momento da alfabetização. Que esse erro dos nossos alunos seja uma possibilidade de avanço, de reflexão e de pensar sobre a nossa língua. E o último ponto. Agora eu quero ver vocês. O que vocês vão mudar na sala de aula de vocês esta semana? Qual foi o insight que rolou hoje na cabeça de vocês? O que aconteceu? Me escrevam no chat, vai. A gente tem um minutinho, escreve para mim para eu ler depois, que eu não consegui ver o que vocês escreveram aí no chat. Mas eu quero saber o que vocês vão mudar. Vocês vão parar de falar silabando, vocês vão parar de falar nome de letra, vocês vão usar mais o alfabeto móvel, Elisângela, ó. Ganhou meu coração já. É isso. Qualidade e não quantidade. É isso aí, gente. Qualidade. É pouco, mas é bem feito. Entendeu? É uma palavra por dia que eu faço uma super reflexão com os fonemas que eu estou trabalhando aquela semana. Propósito. Planejamento. Vamos lá. Quero mais chat aí. Vamos lá. Desacelerar. Tava tendo livro aqui, é? Que bom, gente. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Vou deixar as referências bibliográficas aqui para vocês. É isso aí, gente. Parar de silabar a palavra. Isso não vai ajudar nosso aluno a refletir sobre os fonemas. Vamos pronunciar cada fonema com muita calma, ok? Muito bom, muito bom. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Obrigada pela participação. Olha lá. É isso aí, gente. Não precisa trabalhar de forma tradicional, não é com reflexão. Vamos colocar a nossa criança para pensar. A gente quer que eles reflitam sobre a língua, que eles entendam a língua deles.